Tradicionalmente, quando pensamos em dar nossos primeiros passos no mundo dos investimentos, começamos por aplicações mais simples, como o Tesouro Direto. Um dos primeiros objetivos que devemos ter em mente é a formação da reserva de emergência, que, dependendo do modelo referência adotado, pode ter de 3 a 12 vezes o valor das despesas mensais de uma pessoa ou família. Nesse caso, o recomendado é que os recursos estejam alocados em produtos que sejam líquidos, seguros e que, dentro do possível, tenha o melhor retorno, desde que a liquidez e a segurança sejam respeitados em primeiro lugar. O produto financeiro mais indicado, tanto para começar quanto para esse propósito, é o tão queridinho Tesouro Selic. No podcast de hoje, vamos falar de forma introdutória sobre outros produtos de renda fixa que existem no mercado financeiro. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações e orientações para ajudar a fazer com que você use bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você não perder nenhuma dica e ficar atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Quando você vai aprendendo, se educando e se aprofundando no mercado financeiro, você vai percebendo que existem outras opções de aplicações. Algumas bem interessantes se usadas com estratégia, outras nem tão interessantes assim. E ainda outras que podem trazer um retorno acima da média, mas que vão demandar mais conhecimento tanto para avaliar se são boas ou não, quanto mais capital para realizar o investimento. Vamos entendendo que existe o mundo da renda fixa e da renda variável. Apesar das inovações do mercado, os produtos de renda fixa são mais simples de se entender, bem como existe uma quantidade menor de tipos de produtos base, enquanto a renda variável tem uma variedade imensa: ações, dólar, futuros, opções, só para citar alguns. Hoje vamos focar em 3 tipos de títulos de acordo com os tomadores, para começarmos a ampliar nossa atenção construindo as bases para estratégias e conhecimentos futuros. Vamos falar do Tesouro Direto, dos CDBs e as debêntures. Esses 3 tipos de títulos pertencem à classe da renda fixa, e dentro de cada um deles, conforme você deve imaginar, existem o que vamos chamar de subclasses, que são os subtipos de produtos. Para entendermos de forma mais fácil, vamos começar pensando assim: para quem eu entrego, ou melhor, para quem eu empresto meu dinheiro quando eu invisto no Tesouro Direto? Todo recurso investido no Tesouro Direto, independentemente do tipo, é feito ao governo federal, de modo que ele possa utilizar os recursos captados para desenvolver o país com financiamentos de obras e infraestrutura, além de também poder gerir a dívida pública. Ou seja, o governo, de forma super simplificada, capta o seu dinheiro para desenvolver o país e para melhorar a sua própria situação financeira ao longo dos anos ou décadas. Como sabemos, os títulos têm vencimento, ou seja, depois de certo tempo, o recurso investido retorna ao investidor, que é o credor do governo. Sim, o governo te deve, com as devidas correções. Lembrando que você, investidor, pode realizar o resgate antecipado, mas nesse caso não existe a garantia do retorno máximo que foi pactuado no momento da compra do título. Paralelamente a essa ideia de que você empresta o seu dinheiro ao governo federal, você também pode emprestar o seu dinheiro a um banco, por exemplo. De que forma? Principalmente através dos CDBs, os certificados de depósitos bancários. Você, como investidor, pode optar adquirir esses títulos, que são títulos de dívida exclusivo dos bancos e instituições financeiras autorizadas. Bancos não são donos dos títulos do Tesouro, e isso pertence ao governo federal. Os bancos são permitidos pela legislação e pelo Banco Central a emitirem o CDB. Basicamente, você investe nesses produtos de modo que o banco também possa captar recursos para desenvolver suas operações no mercado, investir, pagar pelos saques e transferências realizados por seus clientes e, claro, emprestar dinheiro.
Tem uma brincadeira no mercado financeiro que diz assim: qual é o melhor tipo de empresa para se investir na bolsa de valores? Um banco bem administrado. Qual é o segundo melhor tipo de empresa para se investir na bolsa de valores? Um banco mal administrado. Claro que na prática não é bem assim, mas essa brincadeira nos faz entender uma realidade bem explícita. Banco faz dinheiro com dinheiro, principalmente através dos empréstimos. Ao emprestar dinheiro, o banco tem riscos, como a insolvência e a inadimplência de seus clientes tomadores. Também por isso que as avaliações de empréstimo são tão rigorosas, afinal, ninguém quer perder dinheiro. Só que esse recurso emprestado sai de algum lugar. Geralmente são dos clientes poupadores ou clientes investidores. Para ilustrar, você vai ao banco e adquire um CDB que vai trazer 0,5% de retorno ao mês. Com aquele recurso tomado, o banco empresta para uma pessoa ou empresa a taxa de 5,5% ao mês. A diferença entre o que o banco tem que pagar ao cliente investidor e o que ele recebe do cliente tomador é o chamado spread bancário, que, nessa ilustração, é de 5% ao mês. O banco faz mais dinheiro com seu dinheiro. Antes que nós condenemos as instituições financeiras por essa prática, é importante lembrar que, graças a esses mecanismos, o mercado financeiro se desenvolveu. As empresas pelo mundo afora puderam crescer, lançar novas ideias, arriscar e investir em projetos que hoje podem estar nos beneficiando imensamente. O que é condenável é a prática abusiva de juros, mas isso é outro assunto. Portanto, enquanto no caso da aquisição de um título do Tesouro Direto quem te deve é o governo federal, no caso da aquisição de um CDB quem te deve é o banco. Inclusive, se precisar definir o que é melhor ou não para você, sabe que pode entrar em contato comigo através do meu site www.philipsouza.com.br para marcarmos uma consulta pontual para que eu possa te ajudar a refletir e te apontar os caminhos para tomar decisões melhores. Até agora falamos do Tesouro, que é um tipo de produto financeiro relacionado à dívida pública, e também do CDB, que é um tipo de produto financeiro relacionado à dívida que as empresas financeiras têm com seus clientes investidores. E as debêntures. As debêntures também são títulos de dívida, mas quem capta recursos através delas são empresas não financeiras. Até então, por força de lei, banco não pode emitir debêntures. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. Ou seja, a empresa que emite a debênture deve ao investidor, que é o seu credor. Mas qual a finalidade das debêntures? Assim como o Tesouro Direto e os CDBs, as debêntures podem servir a propósitos variados, mas geralmente consiste em um instrumento de captação de recursos no mercado de capitais que as empresas utilizam para financiar seus projetos, investimentos em novas instalações, investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc., podendo também ser uma forma de melhor gerenciar suas dívidas ou permitir uma melhor saúde financeira da empresa, seja alongamento do perfil das dívidas ou mesmo financiando o capital de giro, dentre várias outras possibilidades. Ao disponibilizar seus recursos para serem utilizados pela empresa, o comprador, ou debenturista proprietário, titular de debênture, como é chamado, faz jus a uma remuneração. Dessa forma, a debênture é um título de crédito privado em que os debenturistas são credores da empresa e esperam receber juros periódicos e pagamento do principal, correspondente ao valor unitário da debênture, no vencimento do título ou mediante amortizações nas quais se paga parte do principal antes do vencimento, conforme estipulado em um contrato específico chamado escritura de emissão. A debênture é um tipo de título de renda fixa mais elaborado, cheio de detalhes e características a serem analisadas antes do investimento. Ou seja, demanda mais conhecimento e capacidade de análise por parte do investidor. E vale lembrar o seguinte, o investidor que é debenturista não é sócio da companhia. Ele é apenas um credor, uma pessoa que emprestou dinheiro para a empresa com o propósito de obter uma remuneração melhor nesse tipo de título de dívida privada.
Existem debêntures que são conversíveis em ações, mas isso trataremos em episódios futuros em que falaremos de forma mais aprofundada sobre debêntures, que é um assunto que chama atenção, ao mesmo tempo que a maioria dos pequenos investidores não sabem avaliar e, consequentemente, não consideram investimento. É claro que existem vários outros tipos de produtos de renda fixa, tais como LCI, LCA, CRI, RDBs, LH e muitos outros. E você, investidor inteligente, pode dizer se quer aprender mais sobre esses produtos. Basta acessar o grupo exclusivo do Investidor Inteligente no Facebook. Curta, comente, compartilhe, deixe sua opinião e também dê sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a cuidarem bem de suas finanças e investirem com mais qualidade e consciência. Assine agora esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo de podcast de sua preferência. Você também encontra o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Fazendo isso, você receberá uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível. Sugiro que você acesse o site www.dicascurtas.com.br para conhecer o nosso time de experts em várias áreas do conhecimento que com certeza vão contribuir para você desenvolver uma vida plena. Agradeço a oportunidade em contribuir para a sua vida e aguardo sua participação. Ficamos por aqui, até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.